Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Bom dia, gente linda! Oi, Agnes! Bom dia, Agnes, dizendo: tô apaixonada nos teus vídeos, obrigada. Oh, gente, que alegria! Que alegria, porque eu compartilho as coisas com tanto amor, sabe? Até me emociono de sentir o que eu sinto aqui para falar isso para vocês. Então, eu não tenho avisado das lives, né? Eu sinto muito por não ter conseguido avisar, porque tem gente que não consegue se organizar para estar presente, para fazer perguntas diretamente, né? Mas é porque né, meu dia a dia, meus compromissos estão um pouco acavalando uns nos outros. Acavalando é ótimo, né? Pessoa que ama cavalo, aí usa as palavras relativas ao cavalo. E aí eu não estou conseguindo mesmo assim fazer muito planejamento. E até porque não estou sentindo que tenha esse compromisso de avisar antes, né? Porque são lives livres por enquanto. Eu sinto que vai chegar o momento de lançar um curso, uma jornada de autoconhecimento e de fazer as lives programadas, mas por enquanto eu estou me permitindo ter essa liberdade de fazer a live quando dá, né? Vocês sabem quem me acompanha aqui, sabe que eu terminei a semana passada uma jornada bem intensa de trabalho com a série As Amazonas. E agora eu tô assim retomando uma série de atividades, de compromissos comigo mesma e com outras pessoas que ficaram pausados desde janeiro por causa dessa minha dedicação a esse trabalho, que é importante para mim, porque, enfim, um trabalho que eu idealizei, um projeto que eu idealizei e depois foi desenvolvido com o Cândida, minha irmã, com Vânia Lima, dona da Tendendê, enfim. Essa é a história para outra live. Mas eu senti de vir aqui falar um pouco com vocês, conversar com vocês sobre esse momento que a gente está vivendo e abordar alguns aspectos desse momento que eu estou sentindo assim bem exigente. Não é só para mim, porque muitas pessoas têm me procurado para falar sobre esse momento. E aí eu queria compartilhar com vocês, trocar com vocês. Então, bom dia, meu amigo Marcelo, colega de constelação. Eu vou pedir para vocês, se quiserem trocar um pouco sobre alguns assuntos que eu quero trazer, colocar aqui nessa caixinha de pergunta, né? Colocar ali onde tem um balãozinho e uma interrogação, coloquem ali uma pergunta, uma contribuição. Quero dizer para vocês que foi muito providencial eu começar um novo grupo de estudos, agora sobre o livro Ordens da Ajuda, de Bert Hellinger, porque justamente são encontros semanais, todo domingo às 18 horas, onde a gente pode pegar um conhecimento, no caso o livro escolhido é esse, Ordens da Ajuda, e aprofundar em cada parágrafo, em cada ensinamento que o Bert traz. E nesse aprofundamento, sem dúvida, cada uma de nós vai tocando algum lugar muito profundo dentro da gente e vai criando e vendo as conexões desse conhecimento com a nossa própria vida, porque são conhecimentos muito profundos e ao mesmo tempo muito práticos. Então, assim, eu sinto que a gente está num momento de precisar se ajudar, nesse momento exigente da humanidade, né? Onde estamos todos e todas sendo pressionados em algum setor da vida,
tem gente que está sendo pressionada em todos os setores ao mesmo tempo. Então, isso tem a ver com a necessidade mesmo de evolução, de nos tornarmos adultos emocionalmente, espiritualmente, e a gente só vai dar esse passo, de fato, sendo tirados da nossa zona de conforto. Então, assim, o que está acontecendo nesse momento é um grande convite do universo, de Deus, da vida, como você quer chamar, para que a gente saia do lugar, para que a gente dê um passo além, para que a gente suba no muro, né, no muro das ilusões e olhe para um novo horizonte, para que a gente faça esse upgrade evolutivo mesmo, né, que a gente passe para um próximo nível. E a gente só vai fazer isso se algo estiver nos incomodando profundamente, para nos obrigar a encontrar uma nova consciência, uma nova força e um novo lugar de olhar para o mundo. Então, esse livro, Ordens da Ajuda, eu sinto que, num primeiro momento, assim, de cara, ele já me ajuda a me ajudar. Porque uma das premissas da ajuda é você poder fazer isso, ajudar os outros, a partir do seu lugar. E qual é o seu lugar no mundo? Que é uma das angústias hoje da humanidade, né? Das pessoas. Qual é o meu lugar? Como é que eu posso ajudar no meio disso tudo? Como é que eu faço parte desse plano maior, desse grande jogo em movimento, em processo? Né? Qual é o meu lugar? Qual é o sentido da minha vida? O que faz sentido para mim? Qual é o meu dom? O que é que eu posso oferecer para me sentir presente nesse jogo, né, que está se revelando? Porque você pode ver, né, que cada pessoa tem um papel nesse grande jogo cósmico de evolução. E aí eu preciso encontrar o meu lugar, que é o que valida a minha vida, a minha existência. Como eu faço parte disso tudo. Como eu sinto que o que eu faço e o que eu falo e o que eu sou faz a diferença. Qual é o meu lugar nesse grande quebra-cabeça? Qual é o formato da minha pecinha para que eu possa encontrar o meu lugar? Porque você não pode encaixar uma peça no quebra-cabeça se você não olhar bem para essa peça e entender o seu formato, para então encontrar o lugar dessa peça. Então, o autoconhecimento é um passo fundamental. Quem sou eu para me colocar no meio desse plano maior? Qual é o meu papel nesse jogo cósmico? Então, vocês entendem? Eu estou trazendo de várias formas, com várias palavras, um mesmo sentido. Qual é o meu lugar? Porque quando eu encontro o meu lugar, primeiro eu me conecto com a minha força, com o sentido da minha vida, que pode ser algo muito simples, gente. Eu não estou falando aqui de líderes mundiais, de nada disso. Eu estou falando de uma coisa muito simples. Às vezes, quando a gente está no nosso lugar, a gente pode ter um lugar de ajuda muito mais efetivo em relação ao nosso filho, em relação ao nosso marido, à nossa esposa, em relação ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso grupo, no nosso trabalho, com os colegas de trabalho. É um lugar muito simples, onde primeiro a gente vai estar se ajudando para encontrar esse centro, esse olho do furacão, no meio desse furacão que está mobilizando todos nós. Então você encontra aquele lugar onde está tudo girando em volta, mas você tem um ponto, um eixo e um ponto de observação de tudo que está acontecendo. Então não é que você não vai balançar, você vai balançar. Você vai perder o equilíbrio algumas vezes e você está perdendo o equilíbrio porque a vida está te empurrando. O andar, o caminhar é um ato de perder e ganhar equilíbrio, né? Quando a gente anda, pode observar, você desequilibra para encontrar o equilíbrio no próximo passo. Então, se mover, sair do lugar, é um movimento
de desequilíbrio e equilíbrio, desequilíbrio e equilíbrio. Então isso faz parte da vida. Mas como você está no meio desse caos, desse furacão, tendo um ponto de observação e tendo um centro dentro de você, porque fora não tem, né? Tá muito claro que fora da gente não tem um ponto fixo, não tem um porto seguro. Esse porto seguro tá dentro. Eu não tenho mais nenhuma dúvida sobre isso. Porque desse ponto seguro, não é seguro, né? Porque também essa palavra também está muito, né? Foi atribuída a ela muitos significados que nem sempre pode parecer a mesma coisa para as diversas pessoas. Mas enfim, num primeiro momento a gente tem que se ajudar, que é aquela história do avião, né? Coloque a máscara de respiração primeiro em você, para que você possa ajudar a pessoa que está do seu lado. Então, assim, eita, que momento desafiador que a gente está vivendo. E aí, quando a gente encontra esse nosso ponto de força, onde a gente realmente pode ajudar uma outra pessoa, aí vem a postura de como ajudar. Então, primeiro você se ajudou, ok, você encontra seu ponto de força, sua estabilidade interna, porque externamente você está sendo exigido e sendo demandado, e aí você agora pode ajudar as pessoas. E qual é essa postura? Como você pode e quem você deve ajudar, né? Primeiro, uma pessoa que queira ajuda, que te procure para ser ajudado, então isso é um fator. Ou se você sente uma abertura para perguntar se essa pessoa quer ser ajudada, para sentir se essa pessoa quer ser ajudada, isso também pode ser um fator importante, e aí você vai ajudar. Aí, só mais uma coisa sobre isso, que é, quando você olha para alguém, você não está olhando para uma pessoa. Você está olhando para uma pessoa e toda a sua ancestralidade, porque essa pessoa é resultado e continuidade de toda uma história, de toda uma linhagem de homens e mulheres que vieram antes dela. E essa pessoa é herdeira de todo esse legado, de toda essa experiência de medos e desejos profundos que a pessoa carrega inconscientemente. Essa é a grande revolução da visão sistêmica. Então, quando a gente vai ajudar alguém, e a constelação familiar tem essa particularidade, porém a visão sistêmica já está em outras áreas, em outras ações de ajuda. Quando você vai ajudar alguém, é fundamental que você considere que essa pessoa não é um ser isolado. Internamente você pode reverenciar os pais e toda a ancestralidade que precedeu essa história que agora está ali na sua frente. Ela é resultado de toda essa experiência do passado. Então, assim, essa é uma consciência que muda tudo na hora de ajudar alguém. Então, esse livro Ordens da Ajuda é um livro bem importante, assim, está sendo fundamental nesse momento. Ó, vocês estão falando aqui na timeline, eu vou ver o que está aqui mais recente. Sou do litoral do Paraná, Paranaguá, Dani, beijo para você. E ama a ti mesmo com equilíbrio. Não entendi, Agnes. É o ama-te a ti mesmo com equilíbrio. Não, ama-te a ti mesmo com tudo, né? Não pode ter economia nesse ama-te a ti mesmo. Não, a gente não pode ter medo de ser egoísta. Por quê? Quando você ama a si, a primeira coisa que você vai assumir na sua vida é o autoconhecimento, é a evolução, é a expansão da consciência. Porque você fala, cara, não vou jogar fora a minha vida. Eu não quero desperdiçar mais uma vez essa existência. Eu quero crescer, eu quero evoluir. E isso é o melhor que você pode fazer por todas as pessoas que te rodeiam, além de ser por você mesmo. Então, assim, num primeiro momento, você quer evoluir por você, porque você quer validar uma existência. Você não está aqui à toa, você não quer jogar todo esse trabalho da Mãe Natureza e de Deus fora. Você quer fazer algo de bom com a sua vida.
E isso vai transbordar para todas as pessoas que convivem com você. Então a gente não precisa ter medo de se amar com tudo. Assim, se amar 1000%. Não tenha medo de ser egoísta, porque se você investir de verdade na sua evolução, no seu amadurecimento emocional, espiritual, você vai estar beneficiando todo mundo que convive com você. Porque você vai se tornar uma pessoa amorosa, generosa, inteira, estável, madura emocionalmente, capaz de ajudar. Então não precisa ter medo disso. Se ame mesmo, assim. Dê o melhor para você, porque isso vai transbordar para o mundo. Você vai estar preenchido, preenchida com um amor que é tudo que todas as pessoas precisam também. Então, assim, não faça reserva, não economize esse amor próprio. Ele é fundamental. É nessa escola do amor dentro da gente que a gente vai poder se capacitar a amar as outras pessoas. É onde a gente, de fato, vai conhecer o que é o amor. É nesse autoacolhimento, nessa autoaceitação. Então, se ame sem economia, sem medo de ser egoísta. Você não vai se tornar egoísta. A pessoa egoísta é uma pessoa que não conhece o amor verdadeiro. É uma pessoa rasa, que não tem consciência. Por isso ela é egoísta. Porque se ela aprofunda na consciência, ela vê que ela faz parte de algo maior. Que ela está dentro de uma rede, de uma teia infinita de conexões com pessoas e animais e natureza, e está tudo interligado. Essa pessoa que se aprofunda, ela jamais vai ser egoísta. Porque ela enxerga que ela é parte de algo maior. Ela não tem como se ver isolado das outras pessoas e dos outros seres que habitam esse planeta. E também outras dimensões entrelaçadas com a nossa. Então, não precisamos ter esse medo, tá, gente? O Marcelo, ficar no olho do furacão é um mantra para passar pelo momento de birra com a pequena Madá. Fase dos 2 anos na formação da criança é muito desafiador. Marcelo, é desafiador, viu? E eu vou te falar uma coisa que eu aprendi com o meu Gui. Cada pessoa é uma pessoa, né? O que eu tô falando aqui não vai ser para todo mundo. Mas assim, graças também ao pai do Gui, ao Duca, eu entendi muito cedo, ainda bem, que falar não, e também aprendi isso com algumas terapeutas muito próximas, amigas muito próximas, como a Cida Rabelo, falar não e botar limite é entendido pela criança como demonstração de amor, como demonstração de cuidado. Então, eu muito cedo comecei a dizer não para o que eu sentia que o Gui não deveria fazer, com essa tranquilidade, sabendo que ele ia receber esse não. Deu uma pausada aqui e é muito louco, porque o meu 4G tá bombando aqui, tá com sinal cheio. Não sei se travou para vocês um pouquinho. Mas assim, eu comecei a dizer não pro Gui quando eu tinha que dizer não, né? Não é uma coisa que eu fazia o tempo todo, quando realmente era necessário, sem nenhum peso na consciência, assim, com a maior tranquilidade. Porque eu sabia que lá no fundo ele estava recebendo esse limite como demonstração de amor e de cuidado. Então, é bem importante, essa fase é desafiadora. E aí você diz o não, momentaneamente a criança pode até espernear e achar ruim, mas isso está registrado como cuidado. Ela jamais vai esquecer esse limite amoroso que o pai e que a mãe estão dando. No entanto, se a gente não fala esse não, essa criança vai sentir muita dificuldade com limite, com disciplina depois na vida. E a vida vai ter que colocar esse limite na criança, de uma maneira nem sempre amorosa, como seria vindo de um pai, vindo de uma mãe. Então, a gente tem que realmente ter estrutura para dizer não e sustentar, né? Dar esse limite com firmeza. Meu Deus. Que a criança vai testar o limite mesmo, né? Fase tá tensa mesmo, Marcelo falando de novo. Parece assim, agora vai ou racha. Agora vai ou vai, né? Sinto que preciso de muita autocompaixão
para pegar leve comigo mesmo, isso mesmo. Sair do idealizado, perfeição, perfeccionismo. Perfeito, Marcelo. Aí eu quero até dizer uma coisa para vocês, deixa eu ver aqui. Tinha medo de mergulhar mais nisso, agora vou me jogar, Agnes. Do amor próprio, né, Agnes? Sayonara, você é ilimitada, mas todos nós somos, né, gente? Suzana, uma pena só ouvir isso agora, pois as minhas já estão com 20 e 27 e quase nunca dizia não. Ai, Suzana, Sabe o que acontece? Teve uma geração aí que queria viver, né, com toda a liberdade e, portanto, começou a criar seus filhos com toda a liberdade. Só que a liberdade, hoje eu sinto isso bem forte, a liberdade vem com a consciência, com a capacidade de assumir responsabilidade, porque é quando a gente pega a rédea da nossa vida que a gente de fato tem a liberdade. Porém, essa liberdade vem com muita responsabilidade em volta. A liberdade é uma conquista. A liberdade verdadeira, ela é uma liberdade interna. É quando você começa a enxergar a vida como ela é, começa a entender as leis que regem esse jogo da vida, começa a corresponder a todas as demandas que a vida traz, todas as lições que precisam ser aprendidas. Então, você vai crescendo junto com essa liberdade adquirida. E você vai também assumindo responsabilidades que é inerente a esse crescimento. Então, assim, é tudo um processo. Essa liberdade vem através de um processo de crescimento, de amadurecimento, de tomada de consciência, de aprendizado. Então, à medida que a gente cresce emocionalmente, espiritualmente, a gente vai adquirindo responsabilidade e com a responsabilidade a gente adquire a tal liberdade. Mas a liberdade não é algo que alguém dá pra gente. Por isso que é um grande equívoco dos pais. Vou dar liberdade pro meu filho para ele fazer o que ele quiser. Não. Primeiro, você não está dando liberdade, você não está sendo cuidadoso, não estou acusando ninguém, a pessoa não sabe disso, né? É um processo, enfim, que a pessoa entrou nessa atitude sem saber direito as consequências disso. Então, assim, você não está dando liberdade, você está só sendo permissivo. E permissiva com coisas que muitas vezes os pais têm que estar cuidando mesmo. Botando limite, cuidado isso. Então, e a gente, né, a tendência é a gente ir para o mais fácil. Qual é o mais fácil? O mais fácil é dizer sim para tudo. Eu, na época que estava dizendo bastante não para o Gui, né, para ajudar ele nessa autoformação e sabendo que esse não ele ia receber como cuidado e como amor, eu tinha pessoas muito próximas criando filhos mais ou menos na mesma idade e que me falaram assim, eu não vou ficar dizendo não, que isso dá muito trabalho. Eu prefiro deixar ele fazer o que quiser. Só que essas pessoas, depois eu vi, elas próprias viram, que o trabalho para corrigir essa não atitude no início da vida dos filhos foi muito maior depois. Teve que botar esses filhos em psicólogo, acompanhamento. Nada contra psicólogo, às vezes tem que ir mesmo. Mas assim, por questões que poderiam ter sido evitadas se essa mãe, esse pai tivesse dito não, não e não. Inclusive até, né, essa coisa de não é não, que as mulheres levam como bandeira em relação a alguns homens ou a algumas pessoas que não respeitam o não na hora de uma aproximação ou da sexualidade, muitas vezes pode vir desse lugar. Se a pessoa não escutou não do pai e da mãe, vai ser muito difícil ela escutar o não de uma mulher ou de uma outra pessoa. A pessoa não sabe lidar com isso, né? Então o pai e a mãe muitas vezes tem que suportar, desagradar mesmo, mas ser essa escolinha básica sobre o não, sobre a frustração, sobre saber esperar, sobre entender os processos da vida. Criar filho não é uma coisa assim fácil, né? É preciso realmente muito amor e muita determinação. Então a gente não pode ir para o caminho mais fácil. Geralmente é o mais difícil mesmo.
O Gustavo, gostei muito da Giovana Coimbra. Gustavo, você vive falando só disso, né? E a gente está falando de algo aqui muito sério. Ingra, perdi minha avó. Estou tão triste tentando seguir em frente. A Patrícia fala. Patrícia, fale com sua avó. Ela está dentro de você. Peraí, vou beber uma água aqui. Ela está dentro de você. Você pode acender uma vela, falar com ela, dizer alguma coisa que você acha que devia ter dito e não disse, dizer sinto muito, ou dizer eu te amo, tô com saudade. Fale com sua avó. Ontem teve um encontro de constelação gratuito que eu faço todo mês. E o tema da constelação sorteada foi a avó de uma pessoa, né? Quer dizer, a pessoa nem falou da avó, mas assim, no primeiro minuto de constelação me veio muito forte a avó dessa pessoa. E aí eu coloquei no campo e era mesmo a avó, né? Assim, a chave para abrir a porta ali que a pessoa estava precisando. Então, tem uma coisa muito interessante sobre a avó, vou contar para vocês. Quando o feto tá sendo gestado, um feto feminino, ele tem já dentro do corpo do feto, sendo desenvolvido, o ovário com todos os óvulos que a pessoa vai levar por uma vida inteira. Porque diferentemente dos homens, né, do macho, a fêmea, ela já nasce com todos os óvulos que ela vai dispor para gerar um filho durante a sua vida. Os homens não, eles estão o tempo todo produzindo espermatozoide, descartando e produz e descarta e produz e descarta, é outro processo. Então esse feto feminino, ele está produzindo, né, está sendo gestado dentro desse feto feminino o seu ovário com os óvulos. Então a gente foi gestado no ovário da nossa mãe quando nossa mãe estava na barriga da nossa avó. E a gente sabe hoje que esse processo de gestação se alimenta das experiências da barriga que o gesta. Então, olha que coisa forte. Por isso a influência da mãe é tão profunda. Porque enquanto a gente estava ali até 9 meses, tem gente que passa dos 9, né? A gente está se alimentando, se nutrindo do seu corpo e das suas emoções. E se a gente foi feito enquanto óvulo na barriga da nossa avó, enquanto a nossa mãe estava lá, a gente também se nutriu das emoções, dos medos e desejos da nossa avó. Então, essa linhagem feminina é muito poderosa e muito influente na nossa vida. Por isso a gente precisa olhar para isso. Esse trio, né? Essa linha filha, mãe, avó é muito forte. E claro, as outras para trás também, mas essas três aí são determinantes, essa influência. Então, faz sentido aqui, Patrícia, você está triste com a ida da sua avó. Mas não fique não, assim, o ideal é que você possa viver esse luto, chorar tudo que tem que chorar, viver toda essa saudade e virar essa página, né? Liberar sua avó para ela seguir em paz, porque é um processo, né, de evolução. Esse sonho da vida, que a gente vai acordar dele, a gente vai nascer para uma outra dimensão em algum momento, é uma parte do processo evolutivo. Então, tem mais, né, gente? Tem mais. Ó, meu nome é Guto, prazer todo meu. Guto tá falando aqui. São os filhos que sofrem as consequências, né, Sayonara, da gente não dizer não, né? Ó, vocês não estão escrevendo na caixinha. Eu tenho muitos medos e minha mãe passou para mim durante a infância. Como eu faço isso acabar? Porque dificulta a minha relação com a minha única filha. Sem dúvida, Sayonara, sem dúvida. Essas relações são sistêmicas, né? E a gente acaba repetindo. E o pior, quanto mais a gente rejeita esse padrão na nossa relação com pai e com mãe, mais a gente vai repetir com os nossos descendentes e na nossa vida. Então, assim, eu conheço uma terapia que pode virar essa chave, que é a constelação familiar.
talvez tenham outras, mas eu conheço essa. Então, assim, se eu puder te dizer algo, faça uma constelação. Porém, eu posso trazer aqui alguns conhecimentos que talvez na tomada de consciência você não precise de uma constelação. Mas se eu fosse você, eu faria, tá? Então, assim, você precisa resolver a sua relação com a sua mãe para que isso fique resolvido e você não precise reproduzir esse mesmo problema na sua relação com sua filha. Então, assim, é meio matemático até e simples, né? Não é uma conta matemática, mas é previsível, digamos assim. Se você não resolve a sua relação com sua mãe, se você ainda tem uma crítica forte dentro de você em relação a ela, se você não aceita algumas questões da sua relação com sua mãe, é natural que a vida traga essa mesma dificuldade na relação com a sua filha. Por quê? Porque você precisa aprender uma lição para que essa lição pare de se repetir na sua vida. A vida é uma grande escola, né? Então, assim, quando a gente aprende uma lição, quando a gente vive até o fim uma dificuldade de relacionamento, aí sim a gente consegue virar essa página, concluir esse aprendizado e ele não precisa mais se repetir na nossa vida. Então, uma prova de que a gente ainda não aprendeu aquela lição é ver quando essa lição se repete na nossa vida. A gente ainda não concluiu esse aprendizado. E como é que a gente conclui esse aprendizado? Aceitando a pessoa como ela é e transformando em nós a dificuldade. Porque percebam, a gente tem uma dificuldade de relação. De quem é essa dificuldade? É minha. Se o outro precisa se transformar, se o outro precisa se corrigir, tá na gerência do outro, tá dentro do outro. Eu não posso transformar o outro, mas eu posso me transformar diante dessa situação, dentro dessa relação, e essa relação pode se transformar dentro de mim, no momento que eu me transformo. Então eu posso sim construir novos olhos para essa relação e superar a minha dificuldade dentro dessa relação. Mesmo que a pessoa continue no mesmo lugar, mesmo que a pessoa não mude, eu posso me transformar. E aí essa relação vai se transformar e vai deixar de ser difícil para mim. Então, assim, é um processo exigente, mas com boa vontade e coração aberto, a gente consegue fazer esse movimento. E se tiver muito difícil, se tiver até impossível, uma constelação pode ajudar e muito. Gustavo, Gabi, está convidada no meu aniversário. Gente, olha só, vamos lá. Qual é o próximo assunto que eu queria falar com vocês? De rede. Agora eu não vou mais ficar olhando na timeline, não. É porque eu quero dialogar com vocês, mas botem ali na caixinha, galera. Então vamos lá. Em relação à rede, né? Eu tô querendo fazer uma live a semana que vem com a Claudina, com a minha professora. Ó, vocês escrevendo aqui, ó. Eu até comprei o livro Acolhendo a Criança Interior. Eu vou me organizar e fazer a constelação. Obrigada pela resposta e conselhos. Isso aí, mulher. Mãos à obra, que a gente não pode perder mais tempo com nada, não. Temos que fazer a nossa parte. Em relação à rede, né? Eu quero fazer uma live com a minha professora de constelação, a Claudina Ramires, em relação a isso, porque a gente ontem teve uma conversa longa que tem a ver com o meu terceiro livro que eu estou escrevendo, e a gente falou muito sobre esse aspecto das redes. Que redes são essas? A rede virtual e a rede real de conexão entre as pessoas, né? Primeiro, sobre a rede virtual, eu acho que nós todos estamos de parabéns, independentemente das opiniões, né? Tem essa lei aí, que a PL, que está sendo agora discutida para entrar em votação, que ia ser, né, enfim, ia entrar em processo de conclusão, de legitimação como lei na terça-feira passada, acho que foi terça, dia 2, né? Mas aí foi adiada para a semana que vem, eu achei muito bom. E por que eu acho que a gente está de parabéns? Porque isso está sendo discutido. Então, assim, cada dia que passa,
essa lei, essa PL está sendo reformulada, porque de fato tem muitos pontos duvidosos e perigosos. Então eu até coloquei um vídeo do Caio Blá, que eu achei muito bom. Não tirei porque eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, mas esse vídeo já está até defasado, porque o vídeo fala de um dos aspectos dessa PL, só que ela tem outros aspectos discutíveis. E eles estão sim sendo discutidos. Então eu acho isso muito bom. Que bom que está todo mundo discutindo e falando sobre isso e olhando mais a fundo, porque de fato uma PL pode muito bem ser votada, ser admitida, e depois a gente vê que ela contém ali dentro, né, nos pormenores, coisas que não são boas para todos nós, né? Então, de fato, ela tem que ser vista com mais cuidado, com mais profundidade, tem que ser discutida e tem que ser questionada. Então, eu acho que a gente está muito de parabéns. E aí, tem essa outra rede, né? Que é a rede interpessoal, que eu sinto que a pandemia nos trouxe a intensidade, a presença mais forte dessas redes, da rede virtual, a rede de internet, porque a gente ficou realmente trabalhando e existindo e funcionando através da rede de internet, mas a nossa rede interpessoal, das relações pessoais, também se fortaleceu, se intensificou durante a pandemia, porque estávamos todos isolados fisicamente, mas emocionalmente estávamos mais conectados do que nunca com a nossa família, com os nossos amigos, porque a gente precisava dessa conexão telepática, inclusive, e na rede virtual de internet a gente também se conectou muito. Então, o que eu sinto que essa rede, em vários níveis, se fortaleceu durante a pandemia. E ela tá assim, tipo, bombando. Ela tá realmente transmitindo muitas informações de campo, informações do coletivo. Então, nesse momento, nós estamos, assim, mais do que nunca, com antenas parabólicas, assim, de tudo que está acontecendo. E a gente precisa se cuidar, a gente precisa se proteger para não estar entrando em redes mentais ilusórias, que é a onda do momento, o assunto do momento, que muitas vezes nos enfraquece, nos distrai, nos tira o foco. E eu estou falando isso, inclusive, falando comigo mesma, porque eu estou num processo de escrita de livro que preciso de foco, e às vezes eu vejo que essa rede de internet, essas ondas de assuntos do momento me tiram desse foco. E a gente também tem que estar muito atento e atenta a essa profundidade nas questões existenciais do coletivo, para a gente também não emburacar nas angústias, nos sofrimentos coletivos, a gente sentir essas dores do mundo, saber, ter consciência dessas dores do mundo, mas manter o foco na luz, nas alturas, em Deus, se você quer chamar assim, né? Manter o foco na solução de tudo isso que a gente está vivendo. Então, ok, tô vendo todos os buracos, são muitos, são profundos e são escuros, né? Tô vendo uma aqui, outro acolá, mas eu preciso, na medida do possível, né, na consciência de todos esses buracos, de todas essas dores, continuar focando a luz, porque é ela que vai me ajudar a não cair nesses buracos e me ajudar a iluminar as pessoas que querem, né? Assim como eu também sou iluminada por outras pessoas que estão focadas na luz, porque é isso, gente, é um processo, assim. Eu mantenho esse foco e volta e meia acontece alguma coisa, eu caio, e alguém que está ali levando a sua vela na mão me ilumina, e aí eu levanto, acendo a minha vela de novo, e alguém que está caído enxerga a vela que eu estou transportando agora, e levanta e pega a sua própria vela e segue caminho na luz. Então, é isso que a gente está vivendo, assim. Eu vejo bem essa cena, assim. É aquela metáfora, né? Uma pequena luz de uma vela dentro de uma caverna escura faz toda a diferença e você consegue caminhar.
E você consegue iluminar quem está em volta. Ela é a salvação. Então, assim, você não precisa ser uma pessoa iluminada, até porque se está encarnado é porque não iluminou, né? Tem coisa para iluminar ainda. Então, você não precisa ser 100% perfeito, né? Como o Marcelo disse, maneirar com autoexigência. Você não é perfeito, você é cheio de sombra mesmo. Somos humanos, então vamos acolher tudo isso. Basta que você tenha uma vela pequena em sua mão para que você consiga caminhar no meio desse caos e que você consegue também ajudar outras pessoas, né? E essa vela pode cair da sua mão a qualquer momento e você se ilumina com a vela do outro e vamos junto. E o processo é esse. Não sei se vocês concordam com essa sensação, mas eu tenho essa sensação hoje muito clara, assim. Deixa eu ver aqui que vocês continuam me desobedecendo. Sou a favor, mas é preciso ampliar a discussão. Eu também acho. Nossos políticos não são confiáveis. Não vamos generalizar, né, Sirene? Eu preciso acreditar que tem políticos já de uma nova geração, com uma nova mentalidade. Eu até poderia citar alguns nomes aqui, mas não vou fazer isso, porque não é o meu papel. Essa PL é uma forma de nos calar. Não sei, Sirene, a gente tem que falar sobre isso. Falta de confiança em si mesmo. No meu caso, no ramo profissional. Isso tem a ver com a mãe ou pai ou avó? Acho que é uma pergunta, né, Karina? Pode ter a ver, Karina. Então, o conhecimento, né, que fundamenta a constelação familiar nunca é uma fórmula, né, uma receita de bolo. Então, assim, existem premissas, existem leis, mas cada caso é um caso. Por quê? Cada sistema familiar é um universo à parte. Cada pessoa é um universo pessoal conectado com vários outros universos pessoais que juntos compõem uma grande rede de conexões e experiências. Então, só dá para ver, para dizer da onde vem a sua dificuldade quando abre o campo de uma constelação. E aí é o campo que vai trazer essa informação, porque o que é que a gente aprende nessa visão sistêmica e no processo da constelação familiar? Que a origem da dificuldade não está na nossa consciência, não está consciente no nosso ser, porque se a gente soubesse de onde vem essa dificuldade, a gente já teria resolvido. E muitas dificuldades a gente resolve. Resolve sozinha, resolve em sessão de psicologia, resolve com a ajuda de alguma pessoa que nos aponta. Então, assim, o que está na consciência, a gente consegue resolver. Porém, o nosso sistema familiar tem dinâmicas ocultas. O que significa ocultas? São inconscientes. E a gente herda essas dinâmicas. Porém, como elas são inconscientes, a gente não consegue resolver. E às vezes levam a vida inteira tentando resolver e não consegue. E às vezes esse sintoma de dificuldade surge no momento da vida e a gente não sabe de onde ele vem. Então, esse campo é que vai nos revelar da onde vem essa dificuldade e vai fazer o movimento dentro do próprio trabalho que vai ordenar aquilo que foi desordenado no passado e que gerou essa dificuldade. Então, não sei se eu consegui me fazer entender. Amores, eu vou ter que concluir essa live. Eu confesso, assim, que eu tô sentindo bastante o nosso campo vibracional humano, assim, tá mexido, tá intenso, assim, o furacão tá com tudo mesmo. A gente tá entre dois eclipses, né? Amanhã temos mais um eclipse solar dessa vez, o anterior foi lunar, se eu não me engano. Não vou falar disso. Obrigada também, Sayonara. Obrigada, Sirene. Eu não vou entrar nisso porque eu não sou astróloga, por enquanto, porque está na minha lista de trabalho, né, de profissão. Eu vou me preparar em algum momento, quando eu tiver o tempo para isso, eu vou me preparar para aprofundar mais em astrologia, mas é uma ciência muito sábia, muito profunda e verdadeira, que me ajuda muito na minha vida. Então, não vou entrar em astrologia aqui. Mas se puderem olhar aí nos canais que falam sobre astrologia,
Olhe sobre esse momento que a gente está vivendo, até porque um eclipse, ele ressoa no nosso campo, na nossa vida e no coletivo por até 6 meses. Sabe que antigamente as pessoas tinham muito medo dos eclipses, né? Medo como se fosse assim uma maldição, alguma coisa terrível que ia acontecer. A gente não precisa estar nesse lugar, né, do terrível, do medo, porém, de fato, um eclipse traz mudanças radicais, repentinas e profundas. Então a gente não precisa ter medo, mas a gente precisa ter consciência dessa virada de chave cósmica, né, na vida de todos nós. Porque se a gente tiver consciência, a gente pode sair do medo e aproveitar essa virada de chave para evoluir. Porém, a gente precisa ter coragem, disposição para trabalhar, para encarar as mudanças, para enxergar o que a vida está sinalizando e para atender esse chamado de mudança. Então, assim, são muito trabalho em torno dessa tomada de consciência, né, do que significa um eclipse no coletivo e na sua vida pessoal. Porém, sim, ele tem um eletromagnetismo poderoso nas nossas vidas. Então, é melhor você tomar consciência e ficar atento para não levar uma rasteira, né? Porque quem leva rasteira é quem está distraído. Então, vamos tomar consciência e ficar mais atento e atenta para não levar rasteira da vida e, né, navegar nessa onda aí para tirar proveito, que não vai ser um proveito na delicadeza, provavelmente, mas a gente vai crescer com isso, né? São mudanças radicais que a gente está vivendo. Uma pergunta na caixinha, vou honrar essa pergunta. A Patrícia, Ingra, a fase da lua interfere quanto ao corte de cabelo? Patrícia, os cabeleireiros não vão gostar disso, né? Eles vão dizer que pode cortar em qualquer momento. Eu acho que, assim, ó, a Lua rege as águas, né? Então, ela rege as águas do planeta, e o nosso planeta é 3/4 de água. Ela rege as nossas águas, porque nós somos parte do planeta, nós somos seres que também somos 2/3 de água, e as águas estão relacionadas com as emoções. Então, quando a Lua vive ou vira as fases que ela tem, né, que viver, ela tá sim mexendo com as nossas águas internas e, consequentemente, com as nossas emoções. Então, assim, eu criei cavalo e era muito comum as éguas que estavam para parir ter filho na virada da lua. Então, os animais e a natureza como um todo continuam correspondendo aos ciclos da lua, né? E os seres humanos, como se estão vivendo uma ilusão de desconexão, né? Esse mundo mental, esse mundo artificial nos tirou bastante dessa conexão com a nossa mãe natureza. É possível que a pessoa mascare todas as influências naturais da lua em relação à nossa psique e ao nosso corpo. Tá mascarado, mas a influência tá lá. Porque nós somos muito pequenos diante desse grande poder cósmico, né? Desse magnetismo em relação à água. Sabe que a água é o maior transmissor, não é transmissor que fala, a água tem muita potência de transmitir energia positiva e negativa. Então é transmissor mesmo, né? A água carrega muito fortemente a qualidade das energias. E, enfim, então, assim, a gente, de fato, recebe muita influência da lua. Quem planta alimentos olha para isso com a maior naturalidade, né? Quem lida com plantio e colheita sempre considera a fase lunar para plantar e para colher, porque já observou o desenvolvimento das plantas em relação ao plantio numa determinada fase da lua e na outra determinada fase da lua. Então é natural que o nascimento do nosso cabelo também tem a ver com a lua, né? Eu acho esse pensamento muito natural. Não vou afirmar porque eu não estudei isso assim como cientista, mas para mim é mais ou menos óbvio, né? Se uma planta cresce
é influenciada pela fase da lua, se a maré cresce ou vaza, influenciada pela fase da lua, se as minhas emoções, as minhas águas internas estão em correspondência com essas fases, se o planeta, né, respira junto com esses ciclos lunares, por que que o meu cabelo vai se excluir desse grande organismo, né? Ele está dentro disso também. Então depende, se a pessoa quiser que o cabelo encha, é uma fase de lua, se quiser que o cabelo não cresça tanto, é outra fase, se quiser que ele cresça, é outra fase. E até foi bom você falar, porque eu acho que a gente está caminhando para uma lua crescente, né? Eu quero dar uma paradinha no meu cabelo, vou olhar para isso. Tá bom, amores? Muito bom. Eu não sei se eu falei tudo que eu queria falar, mas falei coisas que são importantes. E vamos de mão dada, todo mundo junto aí, porque a correnteza tá forte. Vamos juntos e juntas, tá, amores? Um beijo, fiquem bem, se cuidem.